Bom, gente, a nossa aula agora será sobre adjunto adnominal, certo? Nós vamos ver o conceito, como ele faz parte da oração e a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Lembrando que nós conversamos sobre complemento nominal na aula anterior, no vídeo anterior, e eu preciso trazer para vocês o conceito de adjunto adnominal para que assim vocês consigam trabalhá-los de forma separada e percebendo assim as particularidades de cada tipo de complemento. Vocês vão encontrar o conteúdo nas páginas 60, 61, 62 e 63 do livro 2 de vocês, certo? E me acompanhem. Bom, o adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. O adjunto adnominal possui função adjetiva. Adjunto adnominal, ele está junto ao nome e possui uma função adjetiva na oração, ou seja, ele vai determinar, especificar ou explicar o substantivo, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Gente, quando eu falo de desempenho, como ele vai ser desempenhado, não significa que ele vai complementar isso tudo. Lembrem que eu acabei de dizer, ele determina, especifica ou explica. O adjunto adnominal é como se fosse um adjetivo da oração, certo? Ele é um adjetivão da oração. Ele está ali para especificar apenas um substantivo, tá bom? Por favor, lá no complemento nominal, ele complementa um substantivo abstrato, ele complementa um adjetivo e complementa um advérbio. Nesse caso, o adjunto adnominal, ele sempre vai determinar, especificar ou explicar apenas o substantivo. Só que esse adjunto, a parte que vai especificar o substantivo, esse adjunto que assume forma de adjetivo, ele pode aparecer como adjetivo, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Por favor, separem, tá? Entendam, por favor, que o adjunto adnominal é como o adjetivo da classe de palavras. Ele vai só caracterizar o substantivo, certo? Quando eu digo caracterizar, é especificar, explicar ou determinar. Beleza? No exemplo 1, nós temos: esta escola antiga está descuidada. O sujeito, esta escola antiga. O núcleo do sujeito é a escola. O predicado está descuidada. E os adjuntos adnominais é está e antiga. Esta e antiga. Por quê? Esta escola diz que não é qualquer escola, é uma determinada escola. E ainda mais, esta escola antiga. Ou seja, não é qualquer escola, eu estou especificando o substantivo escola. Não é qualquer uma, é esta. E não é uma atual, é uma antiga. Então, o adjunto adnominal, ele vai estar ali para falar algo mais sobre o substantivo. Vocês estão entendendo? É diferente do complemento nominal. O complemento nominal, ele é essencial para o sentido. O adjunto nominal, quando eu digo, por exemplo, a escola está descuidada. Nós sabemos que o sujeito escola está descuidada, mas pode ser qualquer escola. Mas quando eu uso o adjunto adnominal, eu especifico, certo? Nesse caso, eu estou especificando. Não é qualquer escola, é esta escola antiga, certo? Ela não é atual, ela é antiga. Então, eu estou especificando o substantivo, o nome. Exemplo 2. Eu adoro música clássica. O sujeito eu.
o núcleo do sujeito, eu, o predicado. Adoro música clássica, lembrando que tudo aquilo que vem após o sujeito é o predicado. O objeto direto, música clássica, que está complementando quem? O verbo transitivo direto, adoro, tá? Se eu adoro alguma coisa. Nesse caso não tem preposição, então é um verbo transitivo direto. Eu adoro o quê? Música clássica, que é o meu objeto direto. E o núcleo do objeto direto é a música. Música, certo? É um substantivo. Quando eu digo eu adoro música, eu deixo subentendido que eu posso gostar de qualquer música, qualquer tipo de música. Agora, quando eu digo eu adoro música clássica, eu estou especificando, determinando que tipo de música eu gosto. Então, não é qualquer música. Prestem bem atenção como o adjunto adnominal ele se comporta. Ele dá essa característica a mais sobre o nosso substantivo, sobre o nosso nome, sobre aquilo que nós estamos falando. Então, quando eu digo eu adoro música, eu já tenho o sentido completo. Eu sei que é qualquer música, pode ser qualquer música. Agora, eu quero dizer algo a mais. Eu quero especificar, eu quero deixar claro que não é qualquer música. Eu adoro música clássica. Então, clássica, nesse caso, está determinando, especificando o substantivo música. Bom, as representações do adjunto adnominal. Eles podem ser representados por adjetivos, eles podem ser representados por pronomes adjetivos, como eu falei anteriormente. Lembrando, antes de eu continuar, que essa representação, eu já estou falando do adjunto. Eu não estou falando o que vem antes dele, tá bom? Eu não estou falando com quem ele concorda, porque a gente já sabe que ele concorda só com o substantivo. E nesse caso pode ser concreto ou abstrato, tá? Por favor. Então, as representações diz respeito a ele já, a estrutura dele do adjunto adnominal. Que no caso, ele pode aparecer como um adjetivo, que é o núcleo. Vamos lá. No exemplo diz assim: a casa rosa é de Mariana. A casa rosa, nesse caso, cor, quer dizer o quê? Quer dizer um adjetivo, quer dizer uma característica da casa. Então, a casa rosa é de Mariana. É qualquer casa que é de Mariana? Não, é a casa rosa. Pode ter uma rua com várias cores de casa, mas a rosa é da Mariana. Então, é uma referência, é uma especificação. Eu estou especificando a casa da Mariana. Então, a casa, se eu tirasse o rosa, ficaria assim: a casa é de Mariana. Lógico, Mariana deve ter uma casa, nesse sentido, ela tem uma casa. Mas eu não vou saber qual é, né? Então, para mim especificar, eu trago o adjunto adnominal rosa, que é a característica da casa. Então, a casa rosa é de Mariana. Vocês têm que lembrar que nessa parte da sintaxe, quando nós começamos a estudar os termos essenciais da oração, nós começamos a estudar os termos que precisam aparecer dentro de uma oração e tal. Tudo aquilo que nós formos falar, nós vamos relembrar de classe de palavras, certo? Aqui eles vão ganhar uma nova nomenclatura, mas a função continua a mesma, tá? Então, adjunto adnominal, certo? Nesse caso, tem o valor de adjetivo, porque está especificando a casa que é rosa, tá? Vamos lá. Pronome. Minha casa está limpinha. Vamos lá. Então, minha casa, minha é o adjunto adnominal. Não é qualquer casa. Tanto minha casa quanto limpinha, tá? Eu tenho aí esses adjuntos. Por quê? Minha casa, minha, não é qualquer casa. Quando eu digo a casa está limpinha, pode ser qualquer casa, mas quando eu digo a minha casa, eu estou especificando. Aí eu tenho adjunto adnominal.
o numeral adjetivo. O primeiro corredor foi o melhor. Nesse caso, não foi qualquer corredor que foi o melhor, foi o primeiro. Entenderam? Então, o adjunto adnominal, ele vai sempre explicar algo sobre o substantivo. Ele vai sempre falar um pouco mais sobre o substantivo. Ele vai estar junto ao nome, por isso é adjunto. Adjunto, ele está junto ao nome sempre, tá? E não tem preposição, não tem palavra nenhuma entre um e outro. Nesse caso, ele vai estar junto ao nome e vai estar caracterizando, especificando ou explicando esse nome. O artigo. O artigo, ele é chamado de determinante na língua portuguesa, porque, lógico, ele determina sobre o que eu estou falando. Então, claro que ele não poderia faltar no adjunto adnominal. O professor corrigiu as provas. Foi qualquer professor? Não, foi o professor. Então, tipo assim, eu especifico quem é, certo? É o professor, não é qualquer um professor, certo? E na locução adjetiva, picada de escorpião pode ser mortal. No exemplo diz. De escorpião é o adjunto adnominal. Gente, prestem atenção. A picada de escorpião pode ser mortal. É qualquer picada? Não. É a picada de um escorpião. Aí tu vai dizer assim, mas não precisa, não pode ou não deve ter uma preposição entre o substantivo e o adjunto. Mas, gente, o adjunto adnominal, nesse caso, é de escorpião, porque de escorpião é uma locução adjetiva. A preposição apareceu aqui, mas ela faz parte do adjetivo. Lembram? É uma das características das locuções, seja substantiva, seja adjetiva, seja adverbial. Qualquer locução significa que eu tenho uma preposição e um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Eles juntos têm valor de adjetivo, por isso que aqui apareceu uma preposição. Só vai aparecer preposição quando o adjunto adnominal for uma locução adjetiva, certo? Porque, lógico, a locução adjetiva tem lá obrigatoriamente a preposição junto ao adjetivo. Ok, gente? Então, agora nós precisamos compreender as diferenças reais entre complemento nominal e adjunto adnominal. No complemento nominal, o termo completa o sentido dos substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, ligando-se a eles por meio de preposição. Logo de cara, nós temos aqui 4 diferenças, certo? Primeiro, o complemento nominal, ele é essencial, certo? Para o sentido. Aqui nós temos a primeira diferença, na verdade nós temos 5 aqui. Então, ele é essencial para o sentido. Segundo, ele complementa substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Aí já foram 4. E ele sempre vai ser antecedido de preposição. Então, aqui eu tenho 5 características. O adjunto adnominal, ele é algo que se diz a mais apenas sobre o substantivo. Só. Então, eu não vou falar sobre adjetivo, nem sobre advérbio, nada. O adjunto adnominal, ele assume a função do nosso adjetivo lá do 6º ano que a gente aprendeu, certo? Que a gente reviu, inclusive, nos primeiros dias de aula para relembrar as classes de palavras. Então, o adjunto adnominal, ele tem a função de adjetivo. Ele vai caracterizar, especificar ou explicar o substantivo. Acabou aí. Então, aqui nós já temos várias diferenças, certo? E como ele não é integrante da oração, ele não é essencial, no caso, para o sentido, como o adjunto adnominal não é essencial para o sentido, certo? Ele está lá para falar a mais, algo a mais sobre o substantivo, tá? Para especificar, para determinar, tudinho.
mas se você retirar ele de lá, a frase vai ter sentido, certo? Mas o complemento nominal não. Sem ele, a frase não tem sentido. A oração não tem sentido. Vamos lá aos exemplos. Complemento nominal. Tenho a certeza de sua culpa. Se eu tenho certeza de quê, gente? Da sua culpa, de sua culpa. Então, complemento nominal, no caso, seria culpa, tá? O núcleo. Eu tenho certeza de sua culpa. Olha aí a preposição. Ela está longe da verdade. A árvore está cheia de frutos. Então, se ela está longe de alguma coisa, certo? E a árvore está cheia também de alguma coisa. Eu preciso completar esse sentido aí, certo? Então, para determinar o complemento nominal, basta seguir o seguinte esquema, que é o substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, mais preposição, mais quem ou que. Simples. Por quê? Nesse caso, eu preciso saber do que eu estou falando. Vamos lá? Ele é perito em computação. Olha lá. Ele é perito. Ele, aqui nós temos o sujeito, tá, gente? Então, sujeito. Ele é perito em computação. Então, ele é perito em quê? Prestem bem atenção. Ele é perito em quê? Nesse caso, em computação. Então, aqui eu tenho o nosso complemento nominal em computação. Já os exemplos do adjunto adnominal. A porta de madeira foi arrombada. Olha só. A porta é qualquer porta? Não. A porta de madeira. Não foi a de vidro, nem a de aço, nem a de pau. De pau normal. De qualquer pau. Não. É a porta de madeira que foi arrombada. A casa de João foi assaltada. Eu poderia dizer a casa foi assaltada. Não precisa dizer de quem. Mas eu fui específica. Eu quero especificar de quem foi a casa. Então eu vou dizer a casa de João foi assaltada. Ele tem amor de mãe por sua professora. Então, não é qualquer amor. Já pensou? Ele tem amor por sua professora. Vai ficar meio esquisito. Então, ele tem amor de mãe por sua professora. Então, o que isso quer dizer? Que não é qualquer amor. Ele não é apaixonado, loucamente apaixonado. Não. É um amor de mãe, de afeto, de carinho por sua professora. Então, o adjunto adnominal é prescindível, apontando um termo acessório a um nome, tá? Ele não é integrante, ele é acessório. Ou seja, é como se fosse... Vocês não têm os acessórios de vocês? Os meninos têm lá seus cintos, têm os seus bonés, certo? E as meninas têm lá os seus adereços, né? Colar, cinto, bolsa. São acessórios. Se você tirar, não é essencial para você viver, entendeu? Então, se você tirar, você vai continuar lá. Agora, é diferente do complemento, você tirar um braço. Ele é um complemento seu. Ele faz parte de você. Então, vai fazer falta ali. Você vai conseguir viver sem? Até pode, vai. Mas ele é essencial. Ele faz falta ali no conjunto, na estrutura, certo? E no sentido do corpo humano, no todo. Então, o adjunto adnominal, ele é prescindível. Ou seja, ele pode ser retirado sem perda de sentido. O complemento nominal, ele é imprescindível. O que isso quer dizer? Ele precisa estar lá. Ele não pode ser retirado. Estabelece uma relação com apenas o substantivo, qualquer substantivo, tá? E pode ou não ser precedido de preposição. Obrigatório o uso de preposição sempre no complemento nominal. No adjunto, não é obrigatório. Pode aparecer, eu trouxe os exemplos para vocês justamente para que vocês vissem que pode aparecer preposição sim, tá? Principalmente quando for uma locução, tá? Uma locução adjetiva, uma locução substantiva e assim por diante. Slide 6. Então, na página 60 de vocês, do livro, nós temos aí um quadro
certo? Que especifica bem essa diferença entre um e outro. O complemento nominal diz lá: o complemento nominal é sempre recebedor, o paciente, o alvo dos sentimentos e desejos das disposições de alguém. Já o adjunto adnominal é sempre o agente da ação, atribui característica a pessoas ou seres inanimados. Veja no quadro a seguir o resumo de como pode-se diferenciar a adjunta adnominal do complemento nominal, certo? Nós já vimos todas essas diferenças, vocês podem acompanhar com calma, certo? Na página 60. O adjunto adnominal pode vir acompanhado de preposição ou não. Se não houver preposição, só pode ser adjunto adnominal. Por exemplo, aquela casa amarela é lindíssima. Ou seja, é qualquer casa? Não, é a casa amarela, certo? Não tem aí preposição. Quando ele vier, o complemento nominal sempre vem regido de preposição, tá, gente? Então, nesse caso, essa diferença aí já diz muito sobre os dois. Liga-se somente o adjunto adnominal a substantivos, o que é diferente do complemento nominal. Ele se liga a substantivos abstratos, não são todos, apenas os abstratos, aqueles que são imateriais, adjetivos ou advérbios, certo? O adjunto adnominal liga-se a substantivos concretos ou abstratos, os dois, e o complemento nominal apenas a abstratos. O adjunto adnominal, quando o núcleo da expressão que acompanha o substantivo abstrato for o agente da ação, tem seu adjunto adnominal. Por exemplo, a construção do engenheiro vai ser iniciada. Preste atenção, o engenheiro é o agente da ação. Então, nesse caso, nós temos um adjunto adnominal. Eu estou especificando quem está fazendo a construção, certo? Então, quando o núcleo da expressão que acompanha o substantivo, em complemento nominal, for o alvo da ação, tem-se o complemento. A construção da ponte vai ser iniciada. Preste atenção, a ponte é o alvo da construção e o engenheiro é o agente da construção. Gente, é muito simples vocês conseguirem diferenciar os dois, tá? Comecem procurando qual é o substantivo. O substantivo é abstrato? Tá, então bora lá. Bora ver se tem preposição. Bora ver se eu tirar ele da frase, se a frase continuará tendo sentido. Não teve sentido, nesse caso, um complemento nominal. Especificou, gente. Especificou, falou algo a mais. Disse que não é qualquer casa, é a casa amarela, é a casa rosa. É o João da casa 3. Não é qualquer João, é o João do 8º ano, não é o João do 6º ano. Então, eu estou explicando quem é o João, certo? Então, aqui nós temos o mapa sobre as diferenças principais entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, muito bem resumido. Vocês podem, inclusive, desenhar, colocar na parede ou imprimir, fiquem à vontade. Diz o seguinte: o adjunto adnominal é imprescindível, prescindível, ou seja, ele não é essencial. Apontando um termo acessório ao nome, estabelece uma relação com o substantivo, concreto ou abstrato, pode ou não ser precedido de preposição. Já o complemento nominal é obrigatório, ele não é prescindível, eu não posso tirar ele. Ele não é acessório, tá? Ele é integrante. O adjunto adnominal é termo acessório e o complemento nominal é integrante, ele faz parte. Então, ele é obrigatório, é utilizado para completar o sentido de um nome e apresenta o significado incompleto. Apresenta uma relação com adjetivo ou advérbio, com um adjetivo ou um advérbio e sempre é precedido por uma preposição, obrigatoriamente. Faça as atividades presentes na página 60, 61, 62, 63. Por favor. Slide 9. Bom, aqui eu trouxe uma imagem para vocês com os pontos principais em relação ao adjunto e o complemento. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida na execução, na elaboração das atividades, por favor, entre em contato comigo, bora tirar as dúvidas, anotem
e até a próxima aula.